Oi, gente, tudo bem? Vim aqui hoje trazer outras dicas para vocês, tá? Eu fiquei analisando uma questão que é muito importante em qualquer área que vocês trabalhem, que é a questão dos acordos, tá? É muito comum, quando a gente já tem muitos anos de advocacia, se deparar com situações que a gente sabe que na prática elas não funcionam, né? Acordar é abrir mão. Acordar é ouvir o que a outra parte tem a dizer e tentar chegar num denominador comum. Então, eu anotei alguns pontos aqui que eu queria que gostaria que vocês prestassem atenção. O primeiro deles é analisar as possibilidades do processo. Não adianta vocês terem um processo na mão e não saber para que lado esse processo vai, o que vai acontecer com ele. Vocês precisam saber as decisões do tribunal, em que sentido o tribunal decide aquela maneira. Aquele juiz que está coordenando, qual o entendimento dele a respeito daquela matéria, tá? Essa base vocês têm que ter. Por quê? Porque aí vocês sabem se aquele processo que vocês têm em mão vai ser procedente ou improcedente. Ou se procedente, onde vocês vão perder. E aí vocês sabem como vocês conseguem minimizar a perda para o cliente. Tá? Então, analisar o processo é um dado extremamente importante. Outra coisa é a questão das provas. Não adianta, porque, veja bem, quando vocês estão com o cliente sempre vai dizer que ele tem razão. E na cabeça dele, realmente, ele tem razão. Mas é preciso saber o que ele tem de provas. Não adianta dizer, não, doutora, veja bem, esse empregado não fazia hora extra, mas tem cartão ponto? Não, não tem cartão ponto. Tá, mas tem testemunha para provar que ele ficava até essa hora trabalhando? Não, não tem testemunha. Bom, então tu não tem prova. Então, ainda que esse empregado não trabalhe aquela quantidade de horas que ele está informando na peça de ingresso, você não vai conseguir provar, porque não tem prova documental, não tem prova testemunhal, tá? Hoje em dia tem toda a questão do celular, né? Que a gente sabe que aos pouquinhos tem alguns juízes que começam a aceitar a ideia, que os celulares eles podem ser encontrados através das torres que tem de comunicação, que em determinada hora a pessoa estava no local, depois estava em outro local, mas é extremamente discutível. Nesse momento, eu não me valeria dessa possibilidade, tá? O segundo ponto é falar com o cliente. Foi o que eu disse antes, o cliente ele sempre acha que ele tem razão. Mas a gente sabe que na prática não é assim que acontece. Por mais que ele tenha razões, tem questões que ele tem que comprovar no processo. E que se ele não comprovar, ele não consegue ganhar. Então, assim, se vocês estão com um processo, por exemplo, que valha, o autor está pedindo 10 mil reais, qualquer questão que seja, não tem prova, não vai conseguir provar, a gente sabe que o nosso cliente vai perder e que em cima desse valor ainda vão ter juros e correção monetária. Ou seja, não é tão simples assim. E isso vocês precisam fazer com que o cliente entenda. Vocês podem ter certeza que é melhor pagar, às vezes, 5 mil num acordo parcelado do que receber uma execução. Aqueles 10 mil com juros e correção lá na frente vão ter se transformado em 15, 20, 25, eu não sei quanto tempo. Entendeu? E vai ter que pagar de uma vez só. Então, um acordo é sempre a melhor saída quando a gente não vai conseguir provar aquilo que está no processo. Outra coisa que eu anotei aqui é a questão dos valores. Gente, assim, ó, fechar acordo, como eu disse no começo desse vídeo, é fazer concessões. Então, não adianta vocês terem um processo que valha, como eu já disse, por exemplo, 10 mil reais e querer fechar um acordo por 1.000. Não vai conseguir. Entendeu? É hora de sentar com o cliente e explicar para ele. Nós não temos provas, isso aqui a gente não consegue provar, essa questão o tribunal decide assim, e explicar para esse cliente os riscos que ele está correndo diante daquela ação, se ele continuar com ela, se ele levar ela adiante, na esperança de ter uma sentença procedente, que muitas vezes a gente sabe que não tem, tá? Então, às vezes, é melhor abrir mão de algumas coisas e fechar um acordo num processo do que levar isso adiante por qualquer motivo que seja, que agora não vale a pena falar sobre os motivos, né? Porque vai perder.
tá? Então, assim, são essas as dicas que eu tenho para passar para vocês. A análise do processo, que vocês têm que analisar, tem que ver quanto é que vale esse processo, o que o tribunal decide, o que o juiz decide, o que tem de prova, o que consegue realmente provar, tá? Conversar com o cliente a respeito de toda essa situação e colocar ele a par dos riscos e consequências desse processo, tá? E o terceiro são os valores. Tem que abrir mão. Não adianta. Não adianta ter um valor aqui e querer fechar um acordo aqui. Não vai conseguir, a distância é muito grande. Então, esse aqui tem que descer um pouco, esse aqui tem que subir um pouco e a gente consegue chegar no denominador comum. Ou hoje eu tô toda travada. Tá bom, gente? Obrigada, um beijo pra vocês.